Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente fala sobre cultura, cosmovisão bíblica, política, ciência, tecnologia e todas as esferas que um cristão, que um jovem, que um adolescente, ele deve então passear ali e transitar. Nos últimos episódios a gente falou sobre a ideia de identidade, o que é uma identidade, como que eu obtenho uma identidade, qual é a minha identidade. E hoje eu queria começar a falar com você sobre um novo tema, mas baseado no antigo. Eu queria falar com você sobre como que a cultura, ela molda a nossa identidade. Sim, eu não sei você, mas com certeza eu já escutei isso algumas vezes e talvez você sim. Mas aquela famosa frase, olha, você tem que cuidar para o seu filho aceitar Jesus antes de ir para a faculdade, porque se ele for para a faculdade, com certeza ele vai se perder. Ou, olha, é melhor, meu jovem, você não ir para a faculdade, porque a faculdade está cheia de gente ruim e talvez você vá se desviar. Ou faculdade, escola é lugar do diabo, né? Você com certeza já ouviu algo semelhante a isso. E essa frase, ela não está todo errada. Sim, se você não tem um encontro com a presença de Deus, se Cristo Jesus, ele não é o seu Senhor, quando você vai para esses ambientes, você corre um sério risco de se afastar do Senhor. Mas uma coisa ela é verdade, e eu preciso que você anote isso. Isso é muito importante. Quem eu sou em Cristo é aquilo que me sustenta em meio à pressão da cultura, ok? Quem eu sou em Cristo Jesus é aquilo que me sustenta em meio à pressão da cultura. Então, muitos pais ficam preocupados com seus filhos se perderem fora dos ambientes. E, de fato, não ter a supervisão de um adulto, não ter a supervisão de alguém que é responsável, que cuida do seu coração, ele pode gerar, talvez, algum tipo de problema ou um certo tipo de insegurança. Mas nós temos que entender também que nós não estaremos acompanhados pelos pais ou não estaremos acompanhados pelos nossos pastores todos os dias da nossa vida. E aí eu preciso gerar esse senso de responsabilidade. Como que a minha identidade, ela reage no meio de uma cultura que quer dizer quem eu sou? E quando eu falo sobre isso, existe um jovem, ok, que ele chama a minha atenção. E esse jovem é Daniel. Você já leu isso, o profeta Daniel. Então, esse jovem, ele participou do exílio babilônico, ok, que ocorreu ali por volta de 605 a.C., onde o rei Nabucodonosor, ele vai e invade Judá, e ele começa então a exilar, chamar algumas pessoas e trazê-las como escravo para a Babilônia. E esse exílio acontece por três motivos principais. O primeiro deles é a desobediência e a idolatria. Então, aquela sociedade, aquela cultura, o povo de Judá se rendeu à idolatria, se rendeu à desobediência ao Senhor, e por conta disso, os profetas, e esse é o segundo motivo, eles começaram a advertir, olha, se vocês não tomarem cuidado, Jeremias falou, se você não tomar cuidado, o castigo é iminente, o Senhor vai pesar a mão sobre você. E aí o outro fator é que esse era um juízo divino. Então, o Senhor, ele deixou que eles fossem, então, reféns, deixou que eles fossem cativos, para que então eles sofressem algum tipo de disciplina, algum tipo de punição pelo pecado dessa nação inteira. Só que Daniel, então, ele é levado juntamente com os seus amigos para Babilônia, ele é feito cativo, e alguns estudiosos vão dizer que ele tinha cerca ali de 14 a 17 anos. Na cultura do povo judeu, você é um homem a partir dos 13. Então, com 13 anos, você já tem autoridade e responsabilidade para casar. Só que quando a gente fala da cultura do nosso país, com 13 anos você ainda está comendo terra. Então, o seu córtex ele não está formado ainda. Na verdade, existem algumas estatísticas que falam que você só atinge a maioridade após 22 anos, o que isso é muito triste. Mas esse jovem, então, ele é feito refém, ok? Ali entre seus 14 e 17 anos. E durante esse período, Babilônia tentou colocar sobre ele uma nova identidade. Babilônia tentou colocar sobre Daniel e sobre seus colegas identidade ou culturas específicas, estratégias específicas para que eles se amoldassem ao formato daquele ambiente, daquela cidade. E eu queria falar com você sobre quatro estratégias que a cultura desse mundo tenta ofertar para você, ok? 4 estratégias. A primeira delas é um novo nome. Então, você tem um nome, nós já falamos sobre o nome, só que a cultura
da Babilônia e a cultura desse mundo, eles tentam te dar uma nova nomenclatura. Olha o que acontece em Daniel no capítulo 1, versículos 6 e 7. Entre esses estavam alguns jovens de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes: a Daniel de Beltesazar, a Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abdnego. Então, a primeira coisa que essa cultura tentou fazer com esses jovens é trocar o nome. Porque o nome, ele simboliza, então, olha, uma lembrança de quem você era, da onde que você veio e daquilo que você foi feito para fazer. Então, meu nome é Jadiel e significa aquele que Deus se agrada. E isso, para mim, é uma lembrança todos os dias de que eu preciso viver uma vida onde Deus se agrada dela constantemente. Por isso que eu trabalho tanto. Por isso que eu busco tanto sua presença, porque eu quero viver uma vida onde Deus se agrada dela, seja no meu casamento, seja no meu trabalho, seja no meu ministério, seja em qualquer ambiente onde eu estiver, eu preciso ser alguém que agrada a Deus. Então o nome, ele tem essa vertente, olha, eu quero trazer um recomeço, eu quero que você se esqueça de quem você era e que você foque naquilo que eu estou te ensinando. E hoje em dia nós também temos esse problema. A nossa cultura, em especial no nosso país, o Brasil, todos os dias nós tentamos ou nós recebemos novos nomes. Nossa cultura prega uma nova identidade de gênero, ela vai pregar sobre nós uma nova forma de se vestir, uma nova forma de conversar, uma nova forma de agir no meio da sociedade. E isso é uma tentativa de modificar quem você é, de fazer você esquecer quem você é. Dentro da dimensão da sexualidade, quando nós falamos de sexo e sexualidade, sexo é tudo aquilo que diz respeito ao aspecto biológico. Então, a necessidade de se reproduzir, mas também a necessidade de diferenciar aquilo que é macho e aquilo que é fêmea. Mas quando a gente fala sobre sexualidade, nós falamos de dimensões, características onde eu recebo uma nova ação e uma nova característica. Faz sentido o que eu estou falando? Então, por exemplo, quando eu falo de dimensão da sexualidade, eu posso ter uma dimensão afetiva, que é quando eu tenho uma relação de amizade. Ou eu posso ter uma dimensão cultural. Então, no Brasil, os meninos são aqueles que jogam futebol e as meninas são aquelas que brincam de boneca. Ou que dançam, que são princesas. Mas quando você vai em países como, por exemplo, França, como Alemanha ou Rússia, os meninos são aqueles que também dançam. Então, culturalmente, essa dimensão ela expressa que, olha, existem locais onde o homem e a mulher podem transitar. Existe a dimensão da sexualidade biológica, que é então quando eu tenho uma afetividade intencional, com o intuito de me relacionar de cunho sexual. Ou seja, todos nós vamos sofrer ataques de uma nova nomenclatura sobre a minha vida. Só que eu preciso, nesse momento, fazer uma afirmação sobre você, ok? Você não é aquilo que as pessoas estão dizendo que você é, nem aquilo que a sua cultura está gritando que você é. Você é aquilo que os céus declararam sobre você. Você é filho de Deus, você é sacerdote, você é profeta, você é alguém que foi chamado para esse tempo, para mostrar quem Cristo é. Rick Warren, um pastor americano muito famoso, que escreveu diversos livros, ele coloca a seguinte afirmação: o que Deus pensa sobre mim é infinitamente mais importante do que qualquer opinião humana. Então, mais importante do que a sua professora diz sobre você, mais importante que a sua amiga ou seu colega diz sobre você, mais importante do que os seus pais, ou que a sua cultura, ou o seu presidente diz sobre você, é aquilo que o céu gritou para você naquela cruz. Olha, esse é meu filho amado. Você é filho de Deus. Você é alguém que foi chamado para esse tempo, para ser um representante do céu. Faz sentido o que eu estou falando? A outra estratégia é: o mundo vai tentar te dar uma causa. Então eu e você, nós sabemos que a causa é aquilo que nós nos movemos por causas. E o mundo constantemente vai tentar apresentar para nós, olha, um objetivo de vida. Só que não é um objetivo que vale a pena nós gastarmos a nossa vida. Geralmente, ele é um objetivo falho, fraco, mas que tira a nossa atenção daquele que é o foco real. Então, se você pegar Daniel 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho.
E esse sonho ele começa a ficar desesperado, porque até então ele não consegue entender. Os seus magos, os seus feiticeiros, os seus intérpretes tentam ajudar e bajular esse rei. Só que Daniel, então, ele é convocado e ele interpreta esse sonho. E aí, mais importante do que agradar ao rei é você manifestar a causa que o Senhor te deu. E é muito interessante porque quando a gente fala do nosso país, o país do futebol, você vê que os meninos sempre sonham em ser jogadores. Ser alguém que é famoso, um popstar, alguém que vai ganhar muito dinheiro, alguém que vai ter muito recurso. Se você ver as meninas, por exemplo, elas querem ser cantoras, dançarinas, elas querem ser famosas, influencers. Só que é muito interessante porque chega um período onde nós alcançamos uma certa altura e reconhecimento na cultura, aonde nós não damos conta de defender essa causa. Chega uma hora que a nossa causa ela é tão fraca, ela é tão falha, que nós vamos ter que usar artifícios para sobreviver. Porque a nossa causa principal não é a nossa vontade. A nossa causa principal é fazer a vontade de Cristo Jesus. Então, quando você pega artistas como, por exemplo, Anitta, Amy Winehouse, Cazuza, alguns deles começaram a sua vida artística na igreja. Alguns deles ali começaram a sua vida adorando ao Senhor. Mas, se eles cederam à cultura desse mundo, e a partir disso, então, eles começaram a defender uma causa que é fraca, que é eles mesmos. E aí chega um ponto onde você é adorado, e o ser humano ele não foi feito para ser adorado, que ele não aguenta a pressão. E aí, por conta disso, ele começa a colocar a sua expectativa, o seu sucesso e a sua tentativa de resistir a essa pressão em outras coisas que também são falhas. Então, você vai ver que a prostituição, você vai ver que a drogadição, ok? Todas essas coisas são ferramentas que grandes artistas utilizaram para tentar manter viva a sua causa. E no final ainda, por não conseguir, eles acabam se matando. É isso que acontece quando a cultura te impõe uma causa e você não entende qual é a causa que o Senhor te deu. Bill Johnson vai dizer o seguinte, que o maior ataque do inimigo é contra a sua identidade. Porque se você souber quem você é no Senhor, você saberá como viver. É essa causa que o mundo prega para você, que essa cultura prega. Olha, eu preciso dar um jeito de tirar a atenção dele, ok? Para que ele se perca nele mesmo e aí falhe. E aí, a maior causa que eu e você nós temos para lutar nessa vida se chama Cristo. Porque Cristo Jesus é a única pessoa que habitou nessa terra que foi o suficiente de ser adorado, de levar sobre ele as nossas necessidades, as nossas dores, os nossos pecados, as nossas aflições e ainda assim permanecer puro e santo. Então, quando a cultura te oferecer uma causa, não permita que essa causa venha roubar a atenção de Deus. Porque quando Daniel ele é apresentado ao rei, ele poderia muito bem, talvez, tentar lucrar com isso, olha, ter algumas vantagens, mas ele espalhou a verdade, ele falou aquilo que os céus gritaram para aquele rei, e ainda assim, essa cultura, ela foi afetada, porque um homem de Deus resolveu se posicionar e resistir à pressão para glorificar o nome do Senhor Jesus. Faz sentido o que eu estou falando? A outra estratégia dessa cultura é querer te usar. Então, ele sabe que você tem um nome, ele sabe que você tem uma causa, então eles vão usar dos seus artifícios, ok? Então, você já sabe que você não foi feito para esse mundo. Na verdade, quando um cristão ele entende que ele tem uma perspectiva, ele tem valores, ok, que não são dessa terra, ele começa então a viver uma vida em busca da eternidade. C.S. Lewis vai dizer o seguinte, que toda vida que não busca a eternidade, ela se torna eternamente inútil. Então, um cristão ele tem que tentar viver uma vida com os pensamentos no alto, uma vida com eternidade. E todas as vezes que se trocava um rei na Babilônia, eles tinham a seguinte ação: eu matava os parlamentares que estavam antes de mim. Então, vamos supor o seguinte: Lula é o nosso presidente, ok? E um outro presidente vai assumir então a república. Aquele presidente ele teria então o direito e o costume de matar todos os senadores, todos os parlamentares,
todas as pessoas que estavam juntamente com aquele rei, toda a comitiva de ajuda daquele rei, para que a sua comitiva se estabelecesse. Só que Daniel, ele era tão importante e tão relevante naquela cultura e naquela sociedade, que não apenas um rei se passou, mas 4 reis passaram e ele permaneceu ali dentro. E aqui eu aprendo uma verdade bíblica sobre isso. Seja tão fiel e tão excelente a Deus, aonde ele te colocar, que as gerações passadas, presentes e futuras olharão sobre você e carregarão também aquilo que é eterno. Olha o que aconteceu em determinado período na história de Daniel. Daniel 5, 8 e 11 diz o seguinte: Então todos os sábios do rei entraram, mas não puderam ler a inscrição, nem informar ao rei o que ele significava. Por isso o rei Belsazar, que já é um outro rei, ficou muito assustado e o seu rosto ficou pálido. Os seus nobres ficaram perplexos. A rainha, ao ouvir o gritar do rei e seus nobres, entrou no salão do banquete e disse: Ó rei, vive para sempre. Não fiquem assustados, não se perturbe o seu rosto, pois no seu reino há um homem em que habita o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai, ele foi encontrado cheio de inteligência, sabedoria e discernimento com a sabedoria dos deuses. O rei Nabucodonosor, seu pai, o constituiu chefe dos magos, encantadores, caldeus e adivinhos. E isso é uma coisa, cara, que é fantástica. Esteja pronto para servir os locais aonde Deus te colocou. Não fuja dessa cultura, mas permita que a cultura do céu que está dentro de você sobrepuja a cultura dessa terra. Ok? Vou repetir. Permita que a cultura do céu sobrepuja a cultura dessa terra. E é muito legal saber disso, porque esse adolescente, esse jovem, agora então indo para uma maioridade, esse adulto, ele tem 3 características que esse mundo precisa. Olha, ele vai ter inteligência, ele vai ter sabedoria e discernimento. Você precisa ser extremamente inteligente. Você precisa buscar sabedoria. Se você pegar a década de 80 e de 90 no Brasil, quem eram os cristãos tinha o seguinte estereótipo: mulher e pobre, analfabeta. Hoje, quando você olha a década de 80 e de 90, a maior parte dos cristãos, eles eram pobres e analfabetos, sem falar que o número não era expressivo. Hoje, quando você olha em 2025, a estatística dos cristãos, nós evangélicos assumimos grande parte do nosso país e em pouco tempo nós seremos a grande maioria. Isso é muito bom, é interessante, mas também é perigoso. Mas o ponto de reflexão é o seguinte: se nós temos tantos cristãos aqui, por que nós ainda temos tanta gente analfabeta? Por que nós ainda temos tanta gente padecendo por sabedoria? E por que nós precisamos de pessoas para discernir esse tempo? Olha, se você pegar ao longo da história, as grandes universidades, elas começaram com pastores, com homens cheios de Deus, tentando influenciar essa cultura e influenciar esse mundo. E é isso que nós precisamos fazer. Nós temos que ser tão excelentes com o pensamento do alto, tão forte, tão evidente na nossa vida, a ponto de que, quando se houver um problema, eles busquem alguém com inteligência, sabedoria e discernimento. Faz tudo o que eu estou falando? E aí, a quarta estratégia é o seguinte: olha, se eu não consigo trocar o nome, se eu não consigo dar uma causa, se eu não consigo usar ele direito, então a única opção que me resta é matar. A cultura tenta matar você. Olha o que acontece em Daniel capítulo 6, versículo 5. Então esses homens disseram: Nunca encontraremos motivo algum para acusar Daniel, a não ser este, que seja em relação ao Deus dele. Imagina o seguinte: imagina que nós temos aqui agora uma ficha com vários bandidos. E aí tem aqui assassino, matou tantas pessoas; estuprador, estuprou, violentou, violou tantas pessoas; ladrão, roubou tantos lugares, roubou tantas pessoas. Daniel, qual que é o seu crime? Buscar demais a presença de Deus. Uau! Isso é extremamente importante.
Nós temos que ser tão santos e tão cheios da presença de Deus que o nosso maior crime é esse: amar demais, fazer a vontade do Senhor. Porque nós temos que ter noção disso. Não dá para viver uma vida alegre e feliz numa cultura que dizia o seguinte: Hosana ao Rei das alturas para Jesus, e depois dizia: crucifique-o. O que você espera de uma cultura que mandou matar um homem perfeito e inocente? É lógico que eu e você nós seremos perseguidos. É lógico que eu e você nós seremos atacados, vão tentar nos abafar, nos matar. Mas nós temos que ter isso em mente. Embora a cultura nos mande fazer várias coisas, que o nosso maior crime venha fazer a vontade do Senhor. Cara, que o nosso maior crime venha a ser esse: buscar a presença de Deus. Só que deixa eu te fazer uma pergunta, ok? Você que é jovem, você que é cristão, que está aí voando e transitando, fluindo sobre as esferas da sociedade. Quando alguém tem um problema, quem é a pessoa que eles buscam? Você ou outra pessoa? Quando alguém tem algum tipo de dificuldade, a quem eles pedem por inteligência, discernimento e sabedoria? A você ou a outra pessoa? Você é tão cristão a ponto deles saberem, ou você é tão cristão a ponto de você ter que contar para eles? Esse é o grande ponto. Daniel, ele foi um jovem, e os seus amigos também, que transitaram durante a Babilônia em santidade e ousadia. O maior crime desse homem foi amar e honrar demais os princípios e a presença de Deus. Que esse venha a ser o nosso maior crime. Que essa venha a ser a nossa culpa. Amar demais, buscar a presença de Deus. É isso que a nossa cultura vai tentar fazer. Forçar a nossa identidade a ponto de ela não existir mais em Cristo, mas que ela venha se aparecer sobre nós. Mas nós não deixaremos isso acontecer, porque nós seremos Cristo aqui nessa terra, manifestantes da glória e da presença de Deus. Posso pedir um favor? Pega esse vídeo e envia para pelo menos 3 pessoas que precisam entender que nasceram